Esse é o primeiro encontro da supervisão dos líderes de células. Os pastores, os irmãos líderes que supervisionam os núcleos, cuidando dos líderes de cada célula. E nessa reunião nós vamos estudar sobre o privilégio de cuidar de vidas e frutificar. Esse é o tempo em que os supervisores cuidam dos líderes de célula, tanto nas questões pessoais possíveis, quanto nas questões da vida, na caminhada com a igreja, e também os detalhes da lição ou das lições que serão ministradas à célula, ou detalhes das necessidades, da caminhada com cada irmão, e não só na reunião semanal, mas em qualquer outro momento, os líderes de células devem recorrer aos supervisores para compartilhar qualquer questão, para pedir ajuda em como aconselhar os irmãos membros da célula, quais são as atitudes que nós podemos tomar para servir os irmãos da célula para que cresçam. Então esse é um tempo de supervisão, de discipulado, de crescimento pessoal, conjugal, mas também de cuidados com a própria célula. E eu quero ministrar nesta reunião o privilégio que é cuidarmos de vida. O discipulado dos líderes de célula, ninguém é tão pobre que não possa compartilhar algo. Eu vi certa vez uma frase que diz: suas riquezas suprem quais pobrezas? E eu achei muito interessante essa frase, porque primeiro, ela já define que todos têm riquezas. Não é uma frase só para a gente pensar numa pessoa rica financeiramente. Suas riquezas, todos nós temos riquezas. Medo, vergonha, ou ignorância, ou comodismo, ou deuses, tudo isso pode até nos impedir de olhar para as riquezas e distribuir riquezas. Acabamos olhando só para nós mesmos. Mas todos nós temos riquezas que podem ser distribuídas. Segunda frase, suas riquezas suprem quais pobrezas? Quando nós compartilhamos, os celeiros se enchem. É o fluxo natural da vida. Um lago cheio de vida, entra água continuamente, sai água continuamente. Quanto mais sai, mais entra água. E assim precisa ser a minha vida e a sua vida. Nós precisamos ser pessoas que têm um fluxo. As minhas riquezas, aquilo que eu recebo, eu estou compartilhando. Servindo alguma pobreza. Em algum lugar tem uma necessidade em que as minhas riquezas podem suprir. E assim, eu e você vamos entendendo que vamos liderar um grupo, uma célula, um pequeno grupo, não é porque, ai meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso. Não. Aquilo que Deus me deu, eu quero compartilhar com outros. Um privilégio servir, meus irmãos, servir a igreja. Como seu caráter, como suas características se manifestam em família, no trabalho e em outros lugares, inclusive sozinho. São desafios que a gente está colocando nessa lição e eu queria primeiro lembrar que você está debaixo do pastoreio Marcos e Cosmélia, Arthur e Cristina, Kleber e Cristiane, Geraldo e Letícia. São os supervisores que estão cuidando das células e dos líderes de célula. Então você, em tudo que puder, em tudo que precisar, vai reportar imediatamente a eles. Eu estou à sua disposição, estou cuidando desses irmãos, estou cuidando da igreja, mas para uma distribuição, para um dinamismo maior, para a excelência maior na vida da igreja, nós estamos intensificando que todos esses líderes estão cuidando de áreas específicas, de líderes e de células específicas, e você deve recorrer a eles. São irmãos que Deus levantou no nosso meio, com autoridade, com graça, com unção, e estão frutificando entre nós, reconhecidos entre os irmãos, e eu quero honrar a vida desses irmãos. É sempre bom lembrar que a vida cristã, ela é uma contínua caminhada de aperfeiçoamento. Então nós nos submetemos aos irmãos, nós nos submetemos às células, nós nos submetemos à palavra e nós assumimos a liderança de uma célula porque temos riquezas que podem suprir pobrezas. E também, nesse lugar, Deus vai nos aperfeiçoando. Seu crescimento espiritual, seu crescimento conjugal, seu crescimento familiar, seu crescimento espiritual
vai acontecendo à medida que você serve. É um privilégio ser um líder de célula. E eu quero desafiar você. Diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o presidente de uma empresa multinacional ligasse para você e falasse assim: eu estou precisando de você, e eu gostaria de colocar você na diretoria e te colocar responsável, supervisionando, dirigindo uma área importante da minha empresa. Salário, condições, futuro, tudo da melhor qualidade. Como você se sentiria? Eu não vou nem te perguntar se você diria sim ou não. Isso pode implicar uma série de outras coisas. Você vai pensar demais. Mas eu gostaria que você pensasse assim: você se sentiria honrado ou não? Você vai pensar nisso ou não? O presidente de uma grande multinacional te fazendo um mega convite para você cuidar de uma área importante daquela empresa. Muita gente na hora, muita gente fica balançado, muita gente já faz planos, porque numa oportunidade verdadeira, numa oportunidade de excelência, a gente vai ficar balançado e provavelmente a gente vai decidir: eu aceito. Foi o que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Jesus virou para eles enquanto estavam pescando e disse: seguem-me. E eles entenderam que era uma oportunidade maravilhosa. Agora, Jesus vem a mim e a você. Não é o presidente de uma multinacional, é o Senhor Jesus. E ele diz assim: filho, eu quero te colocar como um dos líderes de célula da igreja local. Sei não quero isso não. Está muito difícil para mim. Eu não tenho condição. Qual o nosso posicionamento? Certamente, quando o benefício é financeiro ou honras nessa terra, a gente não tem dificuldade. Mas, às vezes, encontramos pessoas com dificuldades para este convite, por se tratar de algo espiritual. Mas eu quero dizer a você que mais privilégio do que receber o telefonema do presidente de uma multinacional, te convidando para dirigir uma área daquela empresa, é o Senhor Jesus nos chamando para liderar células. Eis que toda autoridade me foi dada, portanto, eu vos chamo. Te dou autoridade, façam discípulos, expulsem demônios, cumpram o meu ministério. Olha a importância, olha o grau elevadíssimo de autoridade, de poder, de manifestações espirituais, de eternidade nesse projeto de Jesus para mim e para você. Ser um líder de célula é um privilégio. Discipular pessoas é um privilégio. Em todos esses meus anos de vida, em que me dediquei integralmente ao Senhor, o Senhor me sustentou, o Senhor me prosperou, o Senhor me deu tudo, absolutamente tudo que eu precisei na vida. Sejam as coisas básicas da vida, sejam os presentes, os desfrutes, os privilégios, seja a capacitação, e assim será com você. Então eu quero ministrar sobre você que você vai se apropriar desse privilégio, dessa graça, dessa honra. Eu sou um líder de célula, vou me capacitar para isso e vou cuidar dos meus discípulos da melhor forma possível. É um desafio, mas é um privilégio cuidar de vidas e frutificar para o Senhor. Os talentos, os dons e a capacitação que você tem foram dados por Deus para a frutificação eterna. Você pertence a uma igreja local e foi reconhecido como um homem ou como uma mulher de Deus, cheios do Espírito Santo e com toda a condição de prosperar no zelo, no cuidado das vidas. Liderar uma célula é um grande privilégio que eu e você temos. E nessa caminhada da supervisão dos líderes,
você vai ser ajudado, auxiliado, você vai ser discipulado para que você cresça e você se torne um próspero líder de célula. Os que já estão caminhando com você vão crescer e a sua célula vai receber muitos outros, novos convertidos, ou irmãos que não estavam em célula, mas virão para também crescer. Eu ministro sobre a sua vida. Suas riquezas suprem quais pobrezas? É até possível que alguém interprete mal essa frase e pense em pobreza, alguém pobrezinho, coitado. Ou pense em gente rica. Quais são os ricos da igreja? Não, minhas riquezas, eu não tenho riqueza. Não, eu estou repetindo. Você é uma pessoa cheia de riquezas. A principal delas, o Espírito Santo que habita em você. Não retenha. Distribua. Compartilhe. O convite já foi feito. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Eu estou só enfatizando, repetindo o convite de Jesus e declarando sobre mim e sobre você, é o privilégio nosso sermos líderes de célula, cuidarmos de vida, nos interessarmos por pessoas, irmos, abrirmos mão do nosso tempo, de nossas questões, irmos à casa de alguém, irmos até alguém para ouvir, discipular, ajudar, servir ou celebrar crescimento, vitórias. Então eu ministro sobre você, privilégio que eu e você temos de sermos líderes de célula, servos do Senhor, nesse tempo na vida da igreja. 2 Coríntios 9, 6, 15. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a nosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. A graça de Deus que há em você, a riqueza de Deus que há em você vai suprir necessidades de muitas pessoas. É um privilégio. E esse versículo diz sobre a minha vida e sobre a sua vida que Ele dá semente, Ele vai te enriquecer de sementes, de graça, de experiências, de conhecimento. Aquilo que você não sabe, seu líder, seu discipulador, os pastores vão te ajudar, mas é um privilégio servir ao Senhor na vida da igreja local, liderando uma célula, discipulando pessoas, fazendo outros líderes, fazendo discípulos, porque foi assim que Jesus, não o presidente de uma mega empresa, mas o Rei dos Reis, nos chamou. E eu quero compartilhar isso com você. Você já sabe que nós estamos, em todas as lições, em torno de 4 perguntas, que nos ajudam a focar o tema e a gerar resultados, conclusões. E para essa lição da supervisão dos líderes de célula, eu quero fazer 4 perguntas. Qual a sua firme resolução como líder de uma célula neste ano? Você vai tocar na medida do possível. Alguns falam assim, pastor, eu estou assim, eu estou querendo parar com a célula. Ou você vai dizer assim, eu recebi um encargo e a minha firme resolução como líder de célula esse ano é isso, isso, isso. Quais metas, quais alvos, quais objetivos? Segunda pergunta, como você tem crescido e respondido a Jesus no tocante à grande comissão? Essas 4 perguntas precisam ser conversadas, discutidas, respondidas no encontro da supervisão com os líderes de célula.
Terceira pergunta: quais são algumas das suas riquezas e como distribuí-las? É possível que alguém diz, não sei, eu não tenho, gente, não sou. É possível que alguns fiquem constrangidos de dizer, eu sei fazer isso, eu gosto daquilo. É possível que alguns tenham que dizer assim, eu preciso estudar mais, eu preciso desenvolver habilidades. Mas quais são algumas das suas riquezas, das suas virtudes, das suas habilidades, das suas capacidades, dos sonhos que Deus te deu, que você pode distribuir? Quarta e última pergunta: quem são os irmãos do projeto que você pode ajudar no crescimento e na frutificação? Quem são os que participam da sua célula e como você vai, neste ano, ajudá-los a crescer?